E neste episódio de A Caminho da Jornada Conhece Jovens como Tu, contamos com a presença do nosso amigo Vasco Teixeira Duarte, que nos vem falar sobre Pedro Ballester, um jovem que morreu há muito pouco tempo e que foi um verdadeiro exemplo sobre como viver a doença nas nossas vidas de forma heroica. Esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de A Caminho da Jornada Conhece Jovens como Tu. Hoje temos connosco um amigo nosso, um homónimo meu, o Vasco Teixeira Duarte, que nos vem falar sobre um jovem rapaz que ainda não é santo nem beato, também ainda não é venerável, não lhe foram ainda, e reforço aqui o ainda, não lhe foram ainda reconhecidas as virtudes heroicas, mas para lá caminha um jovem espanhol chamado Pedro Ballester, e a quem vamos começar por pedir ao Vasco, bem, desde já, Vasco, muito bem-vindo Muito aqui obrigado. ao podcast Trivium e a esta nossa rubrica sobre os jovens que são exemplos de santidade. Começava por pedir que nos dissesses quem foi Pedro Ballester. Então, olá aos dois, muito obrigado pelo convite, pelo desafio que me foi lançado. Então, Pedro Ballester é um jovem espanhol que morre com 21 anos e morre com fama de santidade. Pedro nasce no dia 22 de maio de 1996, em Manchester, e foi batizado 3 dias depois. Os pais, Esperança e Pedro, tiveram 3 filhos. Pedro, que é o mais velho, passado quase o ano, nasce Carlos, e antes que Pedro fizesse 3 anos, nasce Javier. Os cinco viviam em Didsbury, a 10 quilómetros de Manchester, e durante as férias iam visitar a família materna em Sevilha e a família paterna em Maiorca, por isso tinham uma grande relação às suas famílias de Espanha. A verdade é que nós, como vamos ver, a família de Pedro muda-se várias vezes de casa, né? Muda-se 5 vezes de casa, e então, pouco tempo depois de fazer 8 anos e de ter feito a primeira comunhão e a confirmação na sua paróquia, mudam-se para Harrogate, a 100 quilómetros de Manchester. A família de Pedro, Esperança e Pedro, os pais de Pedro, Esperança e Pedro, eram profundamente cristãos. Então, transmitiam aos seus filhos vários bons costumes. Ofereciam o dia de manhã, rezavam antes de dormir e rezavam o terço todos os dias em família. E isto começa também a dar frutos. Nessa altura, tem piada, na sua biografia conta-se, que Pedro começa a tomar notas soltas numa espécie de diário e chama a atenção ao escrever sobre. Chama a nossa atenção quando lemos, quando escreve sobre os acontecimentos do dia, e ao escrever sobre o dia, refere-se muitas vezes a Jesus. Numa história contava que quando no jardim perdeu uma flecha no mar de 9 metros, estava muito triste e dizia: there is never hope in life. Mas tem piada, que volta a concluir com uma oração dizendo: Jesus, guia-me para fazer sempre o correto, e acrescenta com um desenho da missa. A verdade é que depois, 5 anos depois de terem mudado pela primeira vez de casa, voltam a fazer as malas e vão para Huddersfield, a 1 hora de Manchester. Pedro era um rapaz normal, e normal como era, mas sobressaía muito nas notas. E pouco tempo depois recebe uma bolsa, o que diminui muito o peso das mensalidades que pagava, e começa, além de ser bom aluno, começa a despontar em Pedro algumas virtudes, como a sensibilidade, a facilidade que tinha em adaptar-se e, sobretudo, a personalidade e o gostar e o cuidado de cada pessoa segundo as suas necessidades. Pedro tinha um amigo com autismo, filho de um dos amigos dos pais, e Pedro tinha uma especial atenção para com ele, ao ponto de conseguir que ele treinasse com a equipa de cricket. Mas também, não é só com os amigos, mas também com pessoas da rua. Uma vez começa a conversa com um senhor, com um homem que estava na rua, e que ele soube que é um centro de desintoxicação. E, e então decide marcar com ele jogos de ténis. Então, várias vezes vai jogar ténis com ele. Também não tinha medo de, quando era preciso cortar, Uma vez vai a uma festa com os amigos
E quando os amigos começam a fumar droga, não hesitem em ligar à mãe e diz à mãe o ir buscar. E apesar disso, temos amigos, não é? Então, houve uma altura que há uma viagem que faz com o colégio e Pedro era o único católico. E então pede a um professor, pede aos professores, pergunta aos professores se pode ir à missa. Mas as pessoas dizem que pela quantidade de alunos que há e pelos poucos professores que também há, não podiam dispensar um professor para ir à missa com ele. Então Pedro decide falar com os amigos e reúne cinco ou seis amigos e com esses cinco ou seis já tem força para ir à missa, né? Que já são seis amigos a irem, então podem dispensar um professor para ir com ele, para ir com o Pedro e com os amigos à missa. Pedro, a partir dos 14 anos, entra no círculo isto é um nome difícil, Grey Garth, que é o centro do Opus Dei em Manchester. O que é um círculo? Também para explicar às pessoas que nos ouvem. Um círculo é uma informação da obra do Opus Dei, que se traduz em palestras sobre virtudes, sobre sacramentos e aspectos da vida cristã. Pedro tinha estes círculos aos sábados com quem ia com os irmãos para lá, para Gregar, onde além de ter o círculo, depois também já jogava futebol, e começou também a falar de forma regular com o sacerdote daquele centro. É precisamente no oratório de Gregar que começa a fazer oração de forma regular e também começa também a participar no voluntariado promovido pelo centro e que se traduz depois em fazer muitas vezes visitas a sem-abrigos, além de dar catequese, além de dar catequese nos meios na paróquia perto daquele centro. Já que a vida de Pedro volta a mudar e pela quarta vez, no final do ano letivo de 2010, mudou-se para Maiorca, quando Pedro acaba de fazer 14 anos. Essa mudança dura apenas um trimestre, porque o pai tinha encontrado trabalho, mas esse trabalho acabou por não se concretizar e por isso, em janeiro de 2011, voltam para Manchester. Mas a verdade é que aqueles 3 meses, embora curtos, marcam muito a vida de Pedro. Ahm, que a família ficou a viver num apartamento perto de Alfabia, que é um clube juvenil da obra, onde Pedro faz muitos amigos, e no Colégio Yaourt tem a oportunidade, finalmente, de poder ir à missa vários dias à semana. Por viver perto do clube, Pedro consegue ir todos os dias ao clube, onde estudava e tinha mais formação, além de ter direção espiritual com maior frequência, o que também permitiu crescer em vida e interior. Num livrinho, começa a apontar propósitos e ideias da sua oração. Por exemplo, aqui destaca-se muito a simplicidade de Pedro, né? Porque Pedro escrevia de forma simples. Dizia, tratar Jesus como amigo. Tem que aproveitar a capela do colégio. Ser constante na oração. Ter um encontro diário com Deus. Não faltar. De facto, Pedro tinha esta possibilidade, pela primeira vez na sua vida, aos 14 anos, de ir à missa durante a semana e por isso começa a ir à missa muitas vezes durante a semana e começa a confessar-se com uma maior regularidade. Num dos seus apontamentos, mais à frente, escreve: ser sincero, estar na graça de Deus, levantar-me quando caia. Santo Agostinho foi um grande pecador e um grande santo. Confessar muito os pecados graves primeiro. A verdade é que também, mais uma vez, um grande consolo que é ler a vida de Pedro e conhecer a vida de Pedro é perceber que, ok, Pedro nasce numa família cristã, nasce numa família católica, com costumes, com piedade, mas tem lutas que nós todos tivemos e temos. Isto é um grande consolo, não é? Pedro, nós veremos, a pessoa quando lê a vida de Pedro, vê que Pedro vai-se fazendo santo, claramente, vai-se moldando à vontade de Deus, vai-se configurando com Cristo, pela doença que já iremos ver, mas tem as lutas que nós temos. E isto é uma coisa muito boa e muito, muito consoladora. Então, em janeiro de 2011, como estava a dizer, volta para Manchester, volta ao colégio onde estava e volta a Greygarth, o centro de Manchester. E a pouco, com este avançar da vida interior de Pedro, com esta direção espiritual mais frequente
com este confessar-se mais vezes, com este procurar a missa, procurar ir à missa mais vezes durante a semana, Nosso Senhor vai operar cada vez mais em Pedro. Com esta vida interior, com esta amizade, com esta relação pessoal íntima, pessoal com o Nosso Senhor, vai-se dando conta de que Deus lhe deu mais do que a outros, mais graças. E pensa disso um privilegiado por isso mesmo. E acaba por comentar isso até com um monitor do clube. E esta reflexão que comenta fez com que se desse conta que se Deus lhe deu mais do que a outros, também lhe pedirá mais. É esta famosa frase, né? Que a quem Deus muito dá, muito pede. Né? E se olharmos para aquilo que Pedro considerava como dons excepcionais, podemos até verificar que muitos de nós também os temos. E quais é que eram? Pois era a família, eram os amigos, a sua vida de oração, a sua formação cristã. Tudo isto de coisas que, quer dizer, que muitos de nós, daqueles que nos estão a ouvir, também têm. E começa por isso a despontar na sua alma esta ideia da vocação. Desenha-se mais uma vez, com clareza esta ideia de que se Deus dá mais, pede mais. E se Deus pede mais, é porque também quer dar mais. Isto Pedro dá-se conta perfeitamente disto e comenta isto algumas vezes. Então, aos 16 anos, começa a discernir qual será a sua vocação e manifesta pessoalmente ao seu diretor e espiritual as suas dúvidas. Pedro não sabia se Deus lhe chamava a seguir a vocação do matrimónio ou do celibato, como sacerdote, ou como memorário, ou grado ou cruzeiro. Um, Também que eu breve para explicar a vocação à obra, de uma forma muito simples. Não, a vocação à obra é uma, pois há três, podemos dizer que há três modalidades, que é os numerários, o agregado e os supernumerários, e procura, a vocação à obra é procurar santificar todos os momentos e circunstâncias da nossa vida, nomeadamente o trabalho, que é o eixo central da santificação, e nos numerários, os numerários e os agregados vivem o chamado celibato apostólico. Eh, por uma maior disponibilidade que têm, não só para a expansão da obra, mas também para, estando nos centros, nos clubes e nas residências universitárias, darem mais formação. Os supernumerários são os que casam também, além de santificarem o seu trabalho, que tem a sua central, parte importante da sua santificação é a família. Então, Pedro, de facto, começa a discernir qual será a sua vocação e Pedro tinha uma ideia clara. Pedro sabia que Deus era um pai exigente. Não pedia mais do que podíamos dar, mas também que não pedia menos. Então, após um período de algumas semanas, meses de discernimento, no dia 1 de maio de 2013, escreve a famosa carta, pedindo a missão ao presbítero como numerário. E tem piada, hein? Desde que pediu a missão à Isso com obra, 16 anos? Isso foi com foi 16 anos, não com foi? 96, foi com. Então, nasceu em 96, foi com 17. 17 17, já. 17 a ponto de fazer 18. Ok. Então, que é a idade mínima que se pode pedir à missão à obra. Então, desde, Sim. desde que pede à missão à obra, a fidelidade à vocação era a sua grande prioridade. E tem piada, Pedro dava catequese, como tínhamos falado há pouco, e havia uma catequista que parece que tem um fraquinho por ele. Então convidou-o para irem dar um passeio e Pedro, percebendo que aquilo ia dar, decidiu cortar logo pela raiz e diz simplesmente: Olha, dei a minha vida a Deus. Há algo que ela responde, sabia que era demasiado bom para ser verdade. É engraçado, depois vemos como o Nosso Senhor guiou a vida de Pedro, ler o que Pedro escreveu naqueles primeiros tempos, nos seus apontamentos de oração. Pedro escrevia: É curioso que de todos os apóstolos, apenas São João acompanhou Jesus até à cruz. Sabendo perfeitamente que podiam matar por causa de Jesus, esteve disposto a morrer. E, no entanto, foi o único dos apóstolos que não morreu mártir. Jesus deu uma segunda oportunidade aos outros, e esses acabaram por dar a vida por ele. Mas a João deu-lhe a honra de viver uma longa vida de serviço, cuidando de Nossa Senhora e escrevendo vários livros do Novo Testamento. De alguma maneira, aqui percebe-se que essa era a classe de vida que Pedro esperava para si. Naqueles 2 anos de liceu,
Pedro com 16 anos, aliás, é verdade. Naqueles 2 anos de liceu, Pedro é um fervoroso apóstolo. Tinha, é um apóstolo e não se cansa de fazer apostolado com os seus amigos. Eu tinha um amigo católico que eu nunca tinha vivido a fé. Então Pedro acaba por gastar imenso tempo com ele, até que o amigo começa a acompanhá-lo à missa, enquanto Pedro lhe vai explicando a fé. Este amigo era mega fã de fotografia. Pelo que Pedro decide acompanhá-lo num dia em que vão à neve para o amigo tirar fotografias. Pedro não levava roupa adequada, então acaba por morrer de frio. Mesmo assim, não disse nada até que o amigo tivesse tirado centenas de fotografias. Além da simplicidade e do foco que colocava nas relações, uma virtude que se destacava em Pedro era, uma virtude não, mas uma característica que se destacava o Pedro, pela qual o Pedro atraía, era o exemplo. Houve um rapaz da paróquia de Pedro que se estava a preparar para fazer o crisma e ficou tão impressionado ao vê-lo rezar diante do Santíssimo, dia após dia, que um dia aproximou-se e pediu para ser o seu padrinho de crisma. Pedro acaba o liceu e com as notas que tinha, podia escolher a universidade que quisesse. Então Pedro chegou a pensar em ir para Cambridge, mas ao dar-se conta de que lá ainda não havia um centro de obra do Opus Dei, procura das opções e acaba por se candidatar ao Imperial College de Londres, no curso de Engenharia Química. Então, finalmente, em setembro de 2014, Pedro muda-se para Netherhall House, residência Universitária de Londres, para começar o curso. Nos, Curioso, também vivi lá, quer dizer, vivi lá, não vivi, mas passei lá um mês, uma vez que fui fazer uma Summer School a Londres, quando? na LSE, em 2014 ou 2015. Pá, então, se calhar cruzaste com ele a Pois pá, brincar. foste Pois é vizinho, pá. isso, era isso que eu estava A brincar, agora cruzaste com ele. a perceber, Pois, mas às tantas cruzei-me. ele foi para lá em setembro de 2014. A doença vem agora, vem no final do ano. Mas ele esteve lá 3 meses e depois ainda voltou para lá. Pois, mas Eh, eu tive no verão, se calhar ele não estava lá. Se no calhar verão ele não de estava lá no verão. 2014. Não, eu acho que foi. Então, foi no meu segundo, eu acho que foi no meu segundo ano da Católica. Eu na Católica entrei em 2013, primeiro verão 2014, portanto, o segundo verão foi 2015. Eu estive lá foi em 2015. Eu estive lá no verão de 2015, pá, aí em julho de 2015, eu diria. Então, ele volta mais tarde, ele volta lá, volta lá a Londres. Mas não sei, volta para lá. Foste no primeiro ou no segundo semestre? Desculpa. Fui em julho de 2015. Ok, julho de 2015. Pois, pá, se não te cruzaste foi por muito pouco, então. Epá, é É, isso, é isso. Quer dizer, é, não me cruzei com, se não me cruzei com ele, cruzei-me com as pessoas sim, sim. E o da tratava. relação diária dele, pá, Sim, 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 sim. impressionante. Pá, é uma casa Ele- fantástica, é uma casa fantástica, de facto, que sabe acolher muito bem. Pormenor que não ele- interessa nada da minha vida, interessa muito mais a vida do Pedro, mas olha, Não, mas quando te é. ouvi dizer, eu não sabia isto da vida dele, quando te ouvi dizer, lembra-me, é pá, a ser Netherhall House, pá, incrível, A incrível. brincar, a brincar. Então, agora fiquei bem contente com isto. Que sorte, Bernardo. E Mesmo, então, mesmo, inacreditável. pô, então Pedro está há 3 meses em Londres e faz um grande apostolado com os colegas da faculdade. E é interessante que pouco tempo depois de ter sido diagnosticado o cancro, recebe uma mensagem de um amigo que partia o grande impacto que Pedro teve na vida dele. E diz mesmo que, ao vê-lo de cabeça bem levantada e orgulhoso de ser cristão, inspirou a fazer o mesmo. Inspirou a lançar-se a ser fiel a Cristo. Não só na igreja, mas também na vida diária e na rua. Naquele outono de 2014, tudo corria perfeitamente. Uns meses antes, tinha comentado com o diretor que sentia um privilegiado por tudo correr bem. Corria bem a vocação, a família, os amigos, os estudos. E comentava que, considerando tudo aquilo, tinha-lhe ocorrido pedir ao Senhor uma cruz que pudesse pagar de alguma forma tudo o que tinha recebido.
e não é que Nosso Senhor vai ouvir, então vem a cruz. Desde maio de 2014, Pedro começa a sentir uma dor lombar a aumentar. Quando vai à Espanha, em agosto, essa dor diminui e consegue fazer desporto e consegue jogar futebol. Mas em setembro a dor volta com mais força. No início de dezembro, joga futebol, percebe que não consegue correr mais e senta-se na lateral. Uma semana antes do Natal, Pedro faz um retiro e comenta com o sacerdote, que tinha estudado medicina antes de se ordenar, sentiu umas dores que o impede de dormir. Este sacerdote dá-lhe uns inflamatórios e sugeriu que fosse ao médico. E os dias foram passando e Pedro participa numa excursão. E após alguns quilómetros, os que o acompanhavam notam que cocheia e que tinha dores ao andar. É impressionante ver isto, né? Que até ao diagnóstico Pedro não diz nada, mas levava mais de um mês sem ter uma posição para dormir e passava muitas noites sem dormir todo. Também não podia estar sentado mais de 15 minutos e por isso estudava de pé. No dia 28 de dezembro vai com a família a Maiorca visitar a sua família do lado do pai ou da mãe. Ora, perdi, acho que é do pai. E a dor aumentava. Quando estava quase a convencer a família a deixar ir pescar, a avó corta com aquilo tudo e diz que ele tem que ir imediatamente para a- às urgências. Então Pedro faz uma radiografia e vem o veredicto. Pedro tem um tumor ósseo na pelve com mais de 15 centímetros. Um osteosarcoma. Os pais, ao dar-se conta da situação, o pai que estava lá e o médico não conseguem conter a emoção. Mas decidem não dizer nada naquele momento e voltam imediatamente para Manchester. No Reino Unido fazem mais provas e em todas elas confirma este diagnóstico. Tem um osteosarcoma, uma zona muito difícil de operar. Finalmente, entre lágrimas, os pais explicam tudo. E esta resposta de Pedro é contundente. Os pais sempre me ensinaram que Jesus dá a cruz aos seus amigos. Eu já entreguei a minha vida a Deus com a minha vocação. De facto, eu quando li isto, tirei duas conclusões, né? Esta resposta mostra muita coisa de Pedro. E a primeira coisa que mostra é que perante a cruz inesperada, Pedro, a primeira coisa que faz é aceita. Pedro não faz ideia, nem sequer sonha, se calhar, do que é que irá sofrer. Mas não teme em aceitar a cruz. Sabe, na teoria, que Nosso Senhor lhe irá dar as graças necessárias para lutar. Por isso, perante a cruz, porque ama a Deus, não hesita em aceitar. Mas um dos aspectos também que terei aqui é a noção que Pedro tem da sua vocação. E aqui demonstra realmente que a vocação ao Opus Dei é uma vocação sobrenatural, divina. Chamado por Deus a santificar os momentos e as circunstâncias da sua vida, não hesita em tomar a doença como mais uma circunstância apenas que Nosso Senhor chama a santificar. Como diz na biografia, aquelas palavras ditas aos pais seriam essenciais para interpretar toda a sua vida. Pedro viu a oportunidade de abraçar-se à cruz e oferecer as dores, como tantas vezes repetiu, pelo Papa, pela Igreja e pelas almas. De facto, este tumor era muito incómodo, pressionava a médula espinhal e aos nervos. A dor era evidente até na radiografia e via-se que tinha crescido durante muito tempo. Quando lhe perguntavam porque não tinha dito nada durante tanto tempo ao sentir aquelas dores, Pedro respondia com simplicidade. Dizia sim, dizia adeus e oferecia tudo pelo Papa, pela Igreja e pelas almas. Pedro, ao saber da doença, Pedro interrompe o curso e volta para Manchester para receber o tratamento no Christie, no Christie Hospital. O primeiro ciclo de quimioterapia tem consequências violentas. Pedro perde mais de 20 quilos. Tinha náuseas e vomitava com frequência. Tinha uma dieta muito desagradável, mas literalmente nunca se queixou. Pedro conservou o sentido de humor de sempre. Os médicos, e tem piada esta história, que os médicos, alarmados com a perca de peso, pensaram que se continuava assim, teriam que ir pôr uma sonda para alimentar. Quando no dia seguinte
A enfermeira, surpreendida, verificou que o peso tinha aumentado. Perguntou-lhe como é que teria sido possível. Ao Pedro responde, sorrindo, com isto. E tirava duas pedras dos bolsos. Então, finalmente desistiram da ideia da sonda. Nunca se queixava, né? E quando lhe perguntavam, tratava de tirar a importância ao assunto e acaba por mudar de tema. E há um detalhe aqui que eu achei bastante impressionante. Simples, nada especial, mas impressionante. Um dia liguei ao osteopata que tinha tratado uns meses antes, quando se pensava que era apenas um problema muscular. O médico, completamente alérgico, perguntava se já estava melhor, se já estava solucionado. E Pedro expliquei, com muita delicadeza, que tinham diagnosticado um osteosarcoma. Naquele momento surge um silêncio incómodo que Pedro interrompe tirando a importância ao assunto. E, aliás, não só tira a importância ao assunto, mas como ia agradece por ter ajudado tanto. E pediu que não se preocupasse, que meses antes ninguém teria suspeitado que fosse um cancro. O outro aspecto é o aproveitamento do tempo. De facto, nos primeiros tempos da doença, quando ainda vivia em casa dos pais, Pedro ia agregar diariamente. E além de ir à missa, também ajudava nos arranjos da casa. E também ocorreu que, já que não estava a estudar na faculdade, podia ir avançando nos estudos de filosofia que os seminários estudam no curso anual, durante o verão. Pedro começa a familiarizar-se com a ideia de que vai morrer, pelas notas que toma daqueles tempos. E dizia, não é? Escrevia: Deus precisa de ti agora e tens de mudar. Não sabes quando irás morrer. Se morresses hoje, achas que entrarias no céu? Tens de estudar e cumprir as normas e as mortificações, por amor a Deus. Pedro começa realmente a perceber que o cancro é incurável. Chegam até a tentar um tratamento na Alemanha, mas apenas confirma que as expectativas de recuperar são muito poucas. Quando se deu conta realmente do grave da situação, passou mal a noite. A cruz começava de facto a pesar. Entretanto, o número de pessoas que começa a arrasar pelo Pedro vai crescendo. E Pedro sustenta-se muito neste apoio de todas as pessoas. E também pelo prelado da obra. O prelado da obra, Dom Fernando, menciona-o várias vezes nestes estudos e nos encontros que vai tendo. E é importante, mais uma vez, vai destacando aqui esta relação pessoal que o Pedro vai construindo com o nosso Senhor. Porque quando lhe perguntam se acredita no milagre, responde: rezemos. Se não há cura, haverá céu. Qualquer das duas opções é um êxito. E de facto, numa tertulia, a finais de agosto de 2015, Pedro conta que tinha passado um ano desde que começou a sua vida universitária em Londres. E para surpresa de todos, diz que foi um ano genial. E todos ficam completamente espantados, né? Porque tinha sido um ano de facto tudo menos genial. E Pedro, meio atropelado, acrescenta: quer dizer, foi terrível, mas foi genial. Mas é verdade que, apesar deste sentido de humor que Pedro vai tendo, e realmente demonstra que tem um sentido de humor grande, a cruz continua a pesar e não é fácil. E nos momentos mais difíceis, aqui começa a ver esta brutalidade dos santos, né? Porque nos momentos mais difíceis, Pedro agarrava-se ao crucifixo e dizia: sem crucifixo, nada disto tem sentido. E o pai, mais tarde, Pedro, o pai Pedro, né? O pai de Pedro, mais tarde contava que um dia Pedro lhe contou que tinha passado pela cabeça perguntar-se: porquê eu? Porquê mim? E respondia para si mesmo: e porque não eu que tenho fé e posso oferecer? Muita gente começa a visitá-lo e Pedro gostava de ser o centro das atenções, mas mais do que isso, gostava aquele fenómeno selfie. As pessoas gostavam muito de tirar selfies com ele. Mas Pedro aí, a memória que Custódio encontrou mais uma fonte de sacrifício. Além de toda de ser o centro das atenções que gostava e das selfies, um, gostava da confusão, né? Mais uma vez mandava as pessoas embora e esgotado de tanta brincadeira. Mas depois pedia desculpa. Aqui, mais uma vez, demonstra também que Pedro era como nós, quer dizer, Pedro cansava-se, Pedro, a doença cortava e não era.
não era fácil, não, os dias não eram fáceis, e Pedro, apesar de, claramente, uma pessoa vai se dando conta ao ler aquela biografia que Pedro vai avançando em vida interior, vai avançando, vai se moldando a Deus, custa, há dias que custam mais. Não só, por exemplo, a confusão custava e o barulho custava e muitas vezes, como disse, mandava as pessoas embora, mas depois voltava a reficar. Uma coisa que também gostava é que Pedro vivia no centro, não é? Uma residência universitária, e gostava os defeitos dos outros. Ou seja, gostava aqueles residentes que diziam que queriam ir à missa, mas depois não acordavam para a missa. Ou aqueles que se metiam em maus ambientes, aqueles que diziam, mas depois não faziam. Mas com a doença, Pedro vai, também aí vai crescendo, vai aprendendo a compreender mais os outros, vai aprendendo a ter mais paciência com os residentes e com as pessoas que conhecia. Frutos apostólicos, né? Pedro vai dando muitos frutos. Quando está no hospital com outros jovens, com cancro, vai contagiando tanta gente que até os pais dos outros jovens vão ter com Pedro para lhe pedir conselho. Uma vez há um outro jovem com cancro que vai ao quarto de Pedro e encontra outro jovem a olhar para Pedro. Pedro estava a dormir e a perguntar. E quando o jovem que entra pergunta porque que ele está ali, ele diz: Eu estou aqui porque o Pedro dá-me paz. Quando eu estou perto de Pedro, dá-me paz. Pedro, além de ser apostólico, além de crescer em interior e além de começar a recomeçar também muitas vezes com os outros, tem um grande amor ao sacerdócio. Pedro visitava muitos padres. Pedro não era nada clericalista, mas tinha a visita de muitos padres e de alguns bispos também. E havia um bispo que dizia que visitar o Pedro é quase como visitar o Papa. Porque perguntava pelos seminaristas, perguntava pelas vocações, perguntava Uhum. como é que os padres queriam ser fiéis à sua vocação. Interessava-se realmente pelos padres e pela vocação ao sacerdócio. E chega a comentar até que se chegava a recuperar-se, queria ter, intencionava pedir ao padre para ir para Roma para estudar para ser sacerdote. Em março de 2015, volta a Londres para natural e para a universidade. Então, quando chega a Londres, já não estava em Londres há bastante tempo, não perde tempo e está com muitos amigos e passa noites em branco a falar com amigos e cada pessoa quer falar com o Pedro. Mas Pedro também não foge aos seus deveres ou seja, de numerário, nas suas obrigações como numerário. Então, às 6h55, estava pronto para fazer a oração. Mesmo que não tivesse dormido nada e tivesse passado a noite a vomitar. Era muito difícil impedir que Pedro fizesse a oração. Aliás, as pessoas de casa, as pessoas do centro, diziam que não era preciso ele vir para baixo, vir para o oratório fazer oração. Mas Pedro, quando estava no hospital, dizia que eu dei-me conta do privilégio que é ter o Santíssimo em minha casa. E do privilégio que é eu fazer oração perante o Santíssimo, diante do Santíssimo. E o privilégio que é ter o Santíssimo em casa e possa, um oratório em casa, em que possa participar na Santa Missa. Então, Pedro dá-se conta disto, então aproveita ao máximo, porque sabe também que está a ficar sem tempo. Isto tudo destaca-se, então as pessoas consideravam-no um santo. E pior do que isso, não só consideravam um santo, pior, com muitas aspas, né? Mas diziam-no, diziam ao Pedro. E Pedro, com muita rapidez, dizia que não ia morrer agora, que só os bons é que morrem, só os bons é que morrem jovens, só os santos é que morrem jovens, só os bons é que realmente vão ser levados para o céu. Pedro também faz apostolado com as próprias enfermeiras do hospital. Pergunta pela família, pergunta por elas, preocupa-se, lembrava-se dos nomes e das preocupações delas, e, e elas contam na sua biografia o quanto isso lhes marcou. Chegam algumas até a aproximar-se da fé, a converterem-se graças a Pedro. Mas Pedro, apesar deste avanço todo, isto é que marca muito as pessoas, marca-se muito uma pessoa lê isto de Pedro. É que Pedro tinha lutas como nós. E tinha lutas, por exemplo, contra a Santa Pureza, como todos. E então Pedro escrevia tentações de pureza durante a noite e logo também durante o dia. Agi bem. Estava cansado e por isso custou mais.
A guarda da vista tem de melhorar. Tenho que pôr o coração em Deus mais a miúdo. E no outro dia também apontava controlar a imaginação, sem entrar no hoje e agora. E sem entrar no hoje e no agora. Pôr a luta longe dos muros capitais da fortaleza. Pedro, a mudança vai avançando e Pedro também vai avançando. Pedro continuava a oferecer os sofrimentos. E apesar das dores, continuava a oferecer aqueles sacrifícios que ofereciam quando estava saudável. E há sacrifícios que até pequenas e decisões até maiores, né? Pedro, apesar da doença que tinha, continuava a tomar banho de água fria. E isto é que, e, se calhar uma coisa que eu iria destacar aqui agora é esta radicalidade de Pedro. Para uma pessoa que não tenha fé, isto é um bocado masoquista. Uma pessoa tomar banho de água fria, realmente o oferecer. Realmente a fé dá um sentido novo a tudo isto, Pedro, né? E sabendo que o tempo que nós temos, o tempo é glória, né? E o tempo é curto que nós temos para viver a nossa vida, para chegarmos ao céu, Pedro não se poupa. Também não é, Pedro, isto é proporcional à vida interior que Pedro tem, Pedro é acompanhado, mas Pedro aproveita e todo o sacrifício ganha um sentido quando é oferecido por amor a Deus e por amor às pessoas. Então, Pedro tinha lutas como nós tínhamos, mas com as motivações, com a oração que tinha, com o interessado pelos demais, tudo o resto ficava muito mais leve. Mas não era fácil. Pedro, na obra, os numerários, começam o dia dizendo Serviam, repetindo aquela frase, não sei se é frase, mas aquela ejaculatória, eh, que é a contrária que Lúcifer disse, não servem. Então os demais dizem servem, que é servirei. Mas Pedro comentava com a mãe ajuda-me a dizer servem, porque poderes não é fácil. Então, com o apoio da mãe, eh, continuava a oferecer os sacrifícios por imensas intenções que tinha. Mas o que mais lhe custa também, e acaba por comentar isso também, é que morrer é muito mais difícil daquilo que pensava. O que mais lhe faz sofrer, e está a subir ao Calvário, o que mais lhe fazia sofrer não era bem o cancro, mas era as pessoas, ver a família sofrer. Então, Pedro dá-se conta, então, também dedica muito tempo a cada irmão, dedica muito tempo aos pais também. Mais um aspecto da vida de Pedro também é que Pedro, e a mim toca-me pessoalmente, porque é uma luta que eu tenho também, que é o minuto heroico da noite e o minuto heroico da manhã, ou seja, eu ir para a cama a horas e levantar-me a horas, não é? E Pedro tinha essa luta, não é? E tomava notas também dessa luta que tinha. Por exemplo, ir para a cama logo depois do exame de consciência, de não estar a perder tempo. Porque a verdade é que nós, e digo eu, como se calhar a esmagadora maior parte daqueles que nos estão a ouvir, passamos, antes de realmente dormirmos, passamos imenso tempo no telemóvel. Pedro morre em 2018, por isso não foi há 20 anos, foi há 5 anos, né? Por isso também já havia redes sociais, também havia o WhatsApp. E, e tinha essa luta, né? E luta como nós todos também lutamos. Há uma conversa com o Pedro tem com o residente que também pediu a missa à obra, que é o título da biografia do livro de Pedro, e o Pedro pergunta-lhe como é que vai a sua vocação àquele amigo. Ele disse que ia bem. E perguntem também se os pais dele, desse amigo, estão contentes com a vocação dele, e esse amigo responde que também estão muito contentes. E o amigo pergunta a Pedro: E tu como é que estás? Isto já no final da vida de Pedro. E Pedro responde: Nunca fui tão feliz. E realmente e que isto é o culminar, né? Pedro morre no dia 1 de maio, dia 13 de janeiro de 2018. E, e é importante olharmos para a vida de Pedro e responder ao segundo desafio que me lançaram, né? Desta coisa de o que é que Pedro nos pode ajudar, nós, jovens, neste caminhar para as Jornadas Mundiais da Juventude. Eu destacava três aspectos. A primeira coisa é que Pedro, como todos os santos, não nasce santo. Pedro tem as dúvidas que nós temos. Pedro eh, caía como nós caíamos, mas
o que marca a vida de Pedro é claramente este dar-se conta do que Nosso Senhor lhe deu. E nós todos, quer dizer, por mais dificuldades que tenhamos, por mais circunstâncias que há difíceis que vivemos, Deus dá-nos muita coisa. Deus dá-nos muito, muito. E perante esse realizar do que Deus lhe deu, Pedro faz aquilo que todos eles fizeram, que é procurar e discernir qual será a vocação que Deus tem guardada para si, reservada para si. Então, o que eu destacaria e que nos pode ajudar é nós procurarmos a Cristo, procurar o que é que o nosso Senhor nos espera a nós, o que é que o nosso Senhor espera de nós desta vida. A segunda aspecto, acho que nos pode ajudar a vida de Pedro, é que Pedro é uma pessoa simples. Pedro realmente tinha muitos dons. Era bom aluno, era sociável, era, cumpria realmente. Há ali um toque de divino quase em Pedro, porque realmente, apesar das lutas, de facto, é impressionante aquilo que viveu. Mas era muito simples. Era uma pessoa que era simplicidade, na simplicidade, na santidade. Os mais pelos quais eu, ao ler a biografia de Pedro, ou seja, a ideia que eu fiquei, os mais que o Pedro usou, para não perder, para ser santo, são os mais de sempre. Ou seja, são os sacramentos, é a oração e a direção e espiritual. Este é o motor da santidade, porque ou seja, vivendo os sacramentos, nomeadamente a missa e a confissão, tendo uma relação pessoal, íntima, única com o Nosso Senhor, através da oração, e ter uma pessoa que nos acompanha a subir este Monte Everest que é o céu, tudo o resto vem daí. O trabalho dá um sentido novo ao nosso trabalho. E depois, mediante o ponto de partida da oração, percebemos a importância de fazermos um apostolado que leve os nossos amigos a aproximar-se de Deus. Então, Pedro usa os meios de sempre, a simplicidade dos meios de sempre, e vai aprofundando-nos, e vai crescendo neles, e vai tendo mais devoção. E, por fim, o terceiro aspecto que eu diria é não ter medo da radicalidade da entrega a Deus. Nós somos salvos. Pedro, uma pessoa olhar para a vida de Pedro pode pensar que Pedro morre ou é santo pela cruz. Pedro não é santo pela doença que tem, Pedro é santo pelo amor com que abraçou a cruz que Nosso Senhor lhe deu. E não estão clichê, não é? E nós temos tudo isto, nós seremos usados no amor, mas o amor é muito concreto. O amor nós somos chamados ao amor na vida diária. Somos amor, é muito difícil viver, ou seja, vivemos a caridade, vivemos o amor na nossa vida do dia a dia. Cumprir bem as coisas, sermos realmente amigos dos nossos amigos, procurarmos ser bons irmãos, procurando ser bons pais, procurando ser bons trabalhadores, procurando ser retos. Quer dizer, essa santidade que nos é exigida, que somos chamados a ter, é difícil. Mas é preciso que é radical, porque nós pensamos, ok, não pede que sejamos mártires, mas pede que sejamos radicais nessas pequenas coisas do dia a dia, não é? E Pedro realmente tem isto. Pedro tem isto. Pedro vai fazendo isto. Pedro vai cada vez mais sendo radical neste amor que observa à cruz. Pedro nem sempre, muitas vezes mandava as pessoas fora. Muitas vezes gostava e muitas vezes eh, quase que não desejava a doença. Mas mantém-se fiel. Na cruz, eh, permanece fiel. E é isto, quer dizer, ajuda-nos a isto, ajuda-nos a. Acho que a melhor lição que nos dá, e resumo as três, é que é muito possível, é possível sermos santos no nosso mundo. No nosso mundo, não é preciso. Claro que é que haja monges e pessoas que se consagrem totalmente a Deus, mas se calhar a maior parte de nós é chamada a ser santo no dia a dia, na família, no nosso trabalho, nos nossos amigos. A mim é um consolo muito grande, quer dizer, a mim realmente, eh, realmente eu acho que não há mal nenhum dizer este testemunho pessoal. Eu acabei de ler a biografia de Pedro numa vigília que houve aqui no Porto a noite inteira, não é? Eu já estava a ler há algumas semanas, eh, há 2 semanas, que era a biografia de Pedro, e nessa vigília, que foi uma noite inteira e foi muito boa, acabo de ler a biografia, leio, quer dizer, eu acho que li um terço, quase li um terço, acabei essa biografia de Pedro. Emocionante. E depois cheguei à Espanha, e isto é engraçado, cheguei à Espanha
numa biblioteca, numa livraria de Espanha, em Pamplona, a bibliotecária, ou seja, uma dessa livraria, a comentar com a minha mãe, comenta que ao ler essa biografia chora. Eu, nessa noite da vigília, ao ler a biografia de Pedro, pela simplicidade, pela normalidade, uma pessoa emociona-se. E mais, essa senhora dessa livraria empresta esse livro a um universitário lá da universidade, e esse rapaz leu em 2 dias, entregou também e disse, este livro marcou muito. É por isso que também concluo com esta terceira pergunta de o que é que nos pode ajudar a conhecer a vida de Pedro. São 3 coisas. É pá, acho que vais todo lançado, nem já estás a nós fazer as frutas, fazes as frutas a ti próprio quase, Ah, pá, oh, se não Bernardo, era desculpa, preciso. desculpa, pá, eu sou o play e Oh, não me calo. é quem Opa, são mas pessoas que vêm bem completamente, preparadas, é pá. tal o teu entusiasmo, pá, É que pá, nós nem desculpa. te Vem bem conseguimos preparado, pá. Pá, eu interromper. sou um gago, eu sou um gago que fala e não se cala. Além de gaguejar, falo e não me Puxa, calo. completamente, pá. Não, mas Desculpa. antes de chegar ao fim, quer dizer, não sei, eu acho também, normalmente podes querer comentar alguma coisa, eu também, não dizer que é curioso e não foi de propósito, aliás, eu nem sabia qual é que era a doença, sabia que era um cancro, mas não sabia exatamente qual é que era a doença, mas é curioso que é a mesma doença do André Mandelli que nós falámos, não sei se foi no último, se Ah, foi há dois é? episódios atrás, também foi um osteosarcoma, mas era no calcanhar que ele tinha o tumor, acho eu. Ou acho que não estou a dizer nenhum disparate, bem, não. Eu Eh, confesso que não me recordo exatamente onde é que era, mas Eu mas ouvi eu esse acho que era podcast no, e no também não. calcanhar, pá, e achei graça ser a mesma, e também os dois muito jovens, pá, sim. uma coisa muito. Enfim, que eu acho que para os olhos do Sim, mundo é muito difícil encarar e perceber, e para quem olha com olhos de fé, também não é que seja mais fácil, né? Principalmente se for sim. em casos de família ou de amigos ou de pessoas próximas, e quer dizer, estas pessoas acabam por ser, eh, ao estudarmos a sua vida, acabam de alguma forma por ser, não diria amigos, mas quase conhecidos, não é? Outra coisa que acho curioso aqui, que gostava de sublinhar e que nós já temos visto nesta série que temos estado a fazer, o Vasco e eu, esta rúbrica, hum, obviamente que não se aplica a todos os casos, por exemplo, o Carla Acutis claramente não se aplica, mas em muitos deles se vê a importância aqui dos pais, não é? Da casa onde eles nasceram. Obviamente que nem toda a gente tem a sorte de nascer num lar católico, harmonioso, em que a fé é passada de forma estruturada, e também esses, obviamente, são convidados a ser santos. Mas certamente acho que fica claro que o facto de quem tem essa oportunidade de ter os pais, e o Pedro reconhecia isso seguramente, é algo que também ajuda de alguma forma nos filhos, e acho Sim. que isso, pelo menos ao Vasco e a mim, que somos pais, acho que nos dá assim um certo descanso por um lado, mas responsabilidade pelo outro, de que de facto os nossos esforços, não, esperemos, não são em vão. Obviamente que depois tudo se joga na liberdade de cada um, nós sabemos como é que é, nada está garantido à partida, mas Mas é um bom parece-nos começo, claro, claramente. mas parece-nos claro que de facto é uma ajuda importante. Sim, sim, sim. É verdade. Os pais também eram da hora. No livro não dizia, mas depois, por acaso, fui ao site da hora hoje e confirmei que os pais também eram da hora. Uhum. Isto Como não é que quer tu o dizer, como é óbvio, conheceste? Eu percebi que leste a Oh, biografia, mas como é que diz, Vasco, desculpa, deixa-me ver, os pais são, não é? os Imagino pais que são, estejam estão vivos, vivos, estão né? vivos, estão vivos. paixão, sim, sim, Estão da sim. hora, é verdade. Eu conheci-o, por acaso foi o meu diretor Ok, e espiritual engraçado. que me diz, não me pede nada. Quer dizer, ele propôs-me Recomenda. ler, Uhum. propôs-me ler essa biografia, e de facto Engraçado. marca muito. Ainda Olha, só há em sou-te espanhol, sincero, que a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele foste tu, foi quando tu me pois, propuseste lá na. Também se pode partilhar, não, claro que não é sim, segredo, mas tem graça, mano, porque eu partilhei um episódio, o Vasco, nós partilhámos no Instagram daqui do Trivium,
partilhámos um dos episódios, já não sei especificamente qual é que foi, talvez o do André Mandela que estávamos agora aqui a falar. E o Vasco manda-me uma resposta a dizer boa, não sei exatamente o que é que ele disse, mas disse Sim. boa, mais um episódio, mas tenho de falar aqui sobre o Pedro, que é impressionante a história de vida dele. Pronto, eu decidi tramar o Vasco e disse boa, claro que sim, então apresentas tu. Vocês convidarem um gago para falar é a pior cena da vossa vida, pá, vocês. Olha, mas correu bem, mas Tudo acho bem, que não, pá, acho que não eu acho que correu vai ser um mal, bocado acho que não chato. correu mal, acho que não correu Vai ser mal. um bocado chato para as E, pessoas, não, mas. não, de tudo, a sério. Mas foi engraçado, acho que foi curioso a história, mas é como eu te digo, eu conheci nesse momento é que eu conheci e estas coisas são engraçadas. Mas diz uma coisa, ele está mesmo com um processo aberto já Ele vai começar agora. vai começar agora. Ele vai. Sei que já há aquela tradicional pagela para rezar por ele, já Sim, vi na sim, internet aquela pagela sim. tradicional. Típica. Com a morada, a pagela típica com a morada para se enviar as graças que receberem pela sua Bruno intercessão. Wozzy. Bruno Mas ao Wozzy. Vasco, É, explica-me uma coisa, mas há um site do Pedro Balesteiro, ou seja, Há alguém um quer site. há conhecer um mais, site, para exatamente. quem nos estiver aqui a ouvir, a nós, a ti essencialmente, e queira conhecer mais sobre o Pedro Balesteiro, o que é que pode ler, o que é que pode ver, que site é que pode visitar, o que é que a pessoa pode fazer? Então, temos três coisas. Temos o site, que é feito pelos amigos dele, que está em inglês. E aí conta histórias, há alguns milagres, pequenos milagres, não, porque até agora não foram, estive ali a ver, de facto são realmente são milagres, pequenos milagres, não é nenhuma cura de uma doença assim gigante, mas precisava de um lugar no carro e rezei ao Pedro e consegui, né? As típicas Uhum. coisas, mas histórias também com piada, e, e conta-se a vida de Pedro lá. Então o site de facto vale a pena ver, mas eu destacaria claramente o documentário. O documentário são 58 minutos no YouTube, já tem aquilo em inglês e tem legendas em português já, e é muito Boa. bom porque fala a mãe, fala o pai, fala o irmão, falam pessoas que viveram com ele, não é nada pesado. E lá, até tem vídeos do próprio Pedro a falar, e realmente vale muito a pena porque ouve-se esse que pode ser santo a falar, não é? É esse, o Pedro esse que pode ser santo a falar. E também o livro que marcou realmente essa senhora daquela livraria, e a mim marcou muito, eu acho que ajudou muito também na minha vocação. O livro vale muito a pena ler. O padre Miguel Cabral disse nos Décimos Conjuros que queria traduzir para português. Eh, Boa. Rezo por isso, porque é um livro realmente que acho que podia ajudar muita gente. Eh, Fantástico. e é isto. E acho que são estas três coisas Quem é que que podemos. escreve a biografia? É o Jorge Boronat. Eu Que acho, é um amigo? É o quê? então, o livro parece-me escrito. Eu não sei se o Jorge Boronat é o diretor e espiritual dele, porque Ah, ok. muitas vezes o livro está escrito que na primeira, tipo, é o diretor espiritual que está a falar, mas eu não sei se aquilo é uma Ok. seleção de textos de várias pessoas, mas quem edita ou quem é responsável do livro, que é online, que eu tenho no telemóvel, no Google Play Livros, Uhum. eh, na Apple Livros, aliás, é, é Jorge Boronat, e é um livro Ok. muito bom. Ok. E mesmo, quer dizer, os portugueses que lêem, aquilo está escrito, não está escrito no espanhol muito difícil. Professor. Eu vivi em Espanha 3 anos, mas acho que uma pessoa, qualquer português, até percebia bem. Sim, acho que os portugueses, por norma, percebem espanhol, Sim, então escrito, acho sim, que facilmente. claramente, claramente. Sim, senhor Vasco, olha, resta-me agradecer-te. Vasco, agora Almeida Ribeiro, passo-te a palavra. Se quiseres terminar. Queres que eu conclua? Conclui, conclui. Está bem, concluo. Olha, não, como disse o Bernardo, muito obrigado também por nos trazer aqui esta vida deste jovem, que esperemos que um dia também possa subir aos altares. E a todos os que nos ouvem, continuem aqui a acompanhar-nos, a acompanhar o nosso trabalho e até ao próximo santo.